Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula da Trade com Dados no YouTube. Me chamo João Gabriel, sou analista de dados aqui da Trade com Dados. Hoje eu trago para vocês um vídeo curto, uma sacada bem legal para vocês utilizarem nos seus códigos dentro do Google Colab. Só contextualizando, para quem não conhece, essa plataforma chamada Colab, pertence ao Google, é uma plataforma que você pode na nuvem codar em Python, sem precisar instalar nada na sua máquina. Você só precisa ter uma conexão com a internet e um navegador para acessar. E uma conta gratuita no Google. Então, traz uma série de vantagens você utilizar uma plataforma na nuvem, como por exemplo, de qualquer computador que você tiver em qualquer lugar do mundo, você consegue acessar seus códigos e rodar. Segundo ponto, os pacotes, as bibliotecas que você instala sempre estão atualizadas, você não precisa ficar se preocupando com isso, não precisa ficar se preocupando qual pacote está instalado na sua IDE local, a versão está atualizada, se não está, então isso já vem tudo pronto, mastigado para nós. São uma série de vantagens, Você consegue acessar os seus códigos de qualquer lugar que você tiver, consegue compartilhar, isso é uma coisa bem legal, você está trabalhando num código com um parceiro seu do trabalho, com um amigo, quer compartilhar, fazer o código junto, vocês conseguem. Então é fantástico. Porém, ele tem, na minha opinião, um ponto que não é tão legal, que é quando você quer manipular arquivos, extensões de arquivos, principalmente arquivos CSVs, arquivos de dados, XLSX, você tem que ficar upando, subindo ele toda vez dentro do Google Colab para poder importar esses dados. Então enche um pouco o saco fazer isso, Toda vez tem que abrir o código e ir lá, subir o arquivo ali aqui na barrinha lateral, que seria aqui, Você tem que ir lá, subir o arquivo toda vez e solicitar ele. Então isso é um pouco chato porque quando você trabalha numa IDE local não tem esse problema. Você pode já deixar o caminho especificado ali dentro do seu disco rígido, onde está o arquivo. Quando você abrir o código, é só executar o código que ele já vai automaticamente puxar o arquivo daquela localização. Por conta disso, eu ficava um pouco assim de ficar usando arquivos quando eu tinha que trabalhar com arquivos que eu tinha que ficar subindo para o código. Eu não gostava muito de usar o Google Colab nessas situações. Daí pesquisei e encontrei uma forma que melhora 95% essa questão, que é você integrar o seu Google Colab ao seu Google Drive. Dessa forma, nós podemos colocar já o caminho do arquivo. Quando a gente executar o código, já vai estar o caminho lá e já vai trazer automaticamente o arquivo. Nesse caso, desse exemplo dessa aula, vai ser um CSV que eu vou mostrar, direto lá do seu Drive. Então, você não vai precisar ficar colocando o caminho, subindo toda vez que executar o código. Não, é só abrir o código e executar ele todo, que ele já vai estar o caminho lá e já vai ler o seu arquivo. Não vai precisar subir. E vai funcionar exatamente igual se fosse numa IDE local com o arquivo na sua máquina local. E além da questão do tempo, pessoal, que se ganha com isso, tem mais uma vantagem. Quando você, da forma tradicional, tem que toda vez ir lá procurar o arquivo, subir para depois chamar ele no código, existe um problema que já aconteceu comigo várias vezes, acredito que com vocês também, que às vezes você não tem mais aquele arquivo, ou o arquivo já está com um nome diferente, já um arquivo mais atualizado ou desatualizado, e aí os dados vão ser diferentes, então você não tem aquela segurança de sempre estar lendo os mesmos dados. Quando você usa essa integração, você deixa aquela cópia lá no Drive, guardadinha lá, só para esse código, e ele vai toda vez puxar o mesmo arquivo. Então é uma forma também de travar, você está sempre lendo o mesmo o mesmo arquivo com os mesmos dados. Então isso eu considero também como uma grande vantagem. E por que eu digo que melhora 95% e não 100%? Porque a única coisinha que é um pouco mais chata é que quando você executa o código pela primeira vez na sessão, então você abriu o Google Colab hoje aqui pela primeira vez no seu navegador, executou. Nessa primeira vez que você vai rodar, ele só vai perguntar se você aceita integrar ou não. Mesmo o código estando prontinho lá, ele vai perguntar toda vez. Então, depois que perguntou, já está integrado, você pode chamar quantos arquivos quiser que não vai perguntar nada. Uma vez que você fecha o navegador, abre de novo, inicia uma nova sessão, ele vai pedir. E isso é a questão dos 5% só que não melhora, mas assim, já é muito melhor do que trabalhar da forma atual, da forma tradicional, perdão. Então, como que funciona, pessoal? Eu tenho um arquivo aqui CSV que tá aqui nos meus downloads, que é um arquivo com dados, cotações de YouTube. E eu vou jogar ele para o meu Drive, tudo através aqui do Colab, fazer a integração e chamar ele para vocês verem como funciona. Então, eu vou até renomear essa minha aula aqui, integração Drive. Então, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou importar uma biblioteca que é necessária para isso. From google.colab import drive. Esse é o primeiro comando, tá? Vai demorar um pouquinho ainda que ele tem que iniciar a sessão aqui. Vamos lá? Beleza, rodou. Segundo código, pessoal, vocês vão fazer assim, drive.mount. E aqui vocês vão colocar
entre parênteses, abre aspas, e coloca barra para a direita, content. Aqui nós estamos montando o drive dentro da nossa seção. Barra drive. Então nós estamos montando ele, vamos executar. Ó, esse aqui é o ponto que eu falo para vocês. Depois que tiver todo o código escrito, mesmo depois de pronto, vocês quando fecharem o navegador e abrir, a primeira vez que rodar o código vai perguntar isso aqui. Essa é a pergunta que eu falei, que é a questão que por isso que não fica 100% melhorado. Que ele só vai perguntar, deseja conectar? Então é só clicar ligar ao drive. Ele vai perguntar aqui mais uma questão, seleciona a conta do Google, né? Já vai ficar pré-marcada aqui a que você está utilizando e aceitar. Só isso. Pronto, executou isso, agora eu posso solicitar aqui qualquer arquivo dentro do meu drive que ele não vai perguntar mais nada. Ele só precisa montar dentro da sessão. Uma vez e precisa aceitar. Até deve existir uma forma que você já libera lá no drive o acesso direto ao Colab para nem precisar perguntar. Mas eu ainda não tenho essa informação. Então uma dica para virar hábito, né? Peguem essas duas linhas de código, deixem elas, aqui eu fiz separado para explicar para vocês, mas deixem as duas linhas no mesmo bloco. E já trata isso como um padrão do código. Todo código que vocês forem fazer, não tem a parte do pip install, import, que é sempre a mesma coisa, padrão, aquele bloco de código padrão que vocês usam, já inclua isso no seu bloco de código padrão. Aí não vai precisar ficar toda vez digitando a mesma coisa, já fica como parte, como se fosse a inicialização do seu código, tá? Aqui eu digitei para explicar, mas a ideia é que vocês transformem isso em um hábito. E todo o código já tem aquela inicialização padrão dos pacotes do que vocês precisam. Já inclua esse comando do Google aqui, tá bom? Beleza? Certo. Montou, pessoal. Agora como que funciona? Se vocês virem aqui, ó, canto esquerdo, nessa pastinha, vocês vão ver que aqui mudou. Quando a gente não faz essa integração, aqui ele não fica esses arquivos aqui do Drive. Então, ó, Drive, My Drive. O seu Google Drive está aqui. Ó, aqui é o meu Google Drive. As pastas e os arquivos, tá? Eu até tenho aqui uma pastinha chamada arquivo CSV, que é onde já tem o meu dado de YouTube, tá? Mas eu vou até apagar esse arquivo aqui, ó, eliminar ficheiro. Tá vendo que agora eu consigo manipular o meu drive totalmente por aqui, como se eu estivesse lá na página dele mesmo. Aqui eu já consigo manipular. Então agora eu vou subir um arquivo. Você pode tanto já ter esse arquivo no seu drive, ou você vai ter que subir ele uma vez para ter lá, igual como se você fosse colocar o arquivo na sua máquina local. Então o que eu recomendo? Já deixa uma pastinha arquivo CSV e talvez até dentro dela uma outra pasta só do código que você está trabalhando, para sempre ficar o mesmo arquivo realmente que você for puxar, porque o código vai ficar vinculado lá. Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou até criar uma pasta, ó, nova pasta, vou colocar aqui, ó, aula integracão drive. Beleza? Criei uma pasta e aqui dentro eu vou carregar o meu arquivo que está aqui no meu downloads, ó, dados YouTube 4. Ele vai subir aqui dentro da minha pasta. Então o que eu recomendo? Todo código que vocês forem fazer, crie uma pastinha para o código e deixa o arquivinho CSV lá dentro, ou às vezes até mais de um que usa para aquele lá. Tá? Então ó, nós temos aqui já dados YouTube. Como que agora eu trago esse arquivo para cá? Muito simples. Clica com o botão direito no arquivo, copiar caminho. E isso, pessoal, também só na primeira vez. Depois que está feito o código, está feito. Então, ó, vou criar o meu data frame aqui, ó, df é igual comando, tem que importar o pandas aqui, né? Import pandas spd. Então, vou colocar df vai ser igual a pd.read. Então, agora eu estou importando um arquivo para transformar ele em data frame. E aqui eu vou colocar entre parênteses, abre aspas. Lembra que eu copiei o caminho? Então, é só dar um Ctrl V aqui dentro da aspas, ele já fica o caminho. Então isso que é legal, é como se fosse um caminho da sua máquina local. Então o código já vai estar todo vinculado com os arquivos necessários para ele rodar. Olha que interessante. Então eu posso fechar aqui, abrir o código, rodar ele inteiro. A única pergunta vai ser aquela inicial, se deseja integrar, e pronto. É como se você estivesse numa IDE local aqui. Então eu vou rodar aqui, ó, e já vou até chamar o meu DF. Faltou um read underline CSV. Aqui. Então, percebam como que é fácil. Pode me perguntar. O meu CSV original, ou talvez o meu data frame, tinha um index aqui, já o date como index. Posso manipular, ou posso até aqui na hora de puxar, já pedir para ele qual coluna eu quero que seja o index. Eu já acho mais fácil aqui já trazer assim, ó, index call igual
e passo aqui que é a minha coluna Date. Eu quero que ela seja o índice. Vamos rodar de novo. Pronto. Olha que interessante. Agora eu vou fazer um teste aqui com vocês. Para realmente provar para vocês, vou copiar o link. Vou dar um Ctrl F5 aqui para realmente recarregar a página. Ó. Então ele zerou a sessão, certo? Vou executar aqui, editar. Opa, tempo de execução. Executar tudo, já para ele executar todos os blocos de uma vez. Ele vai primeiro inicializar a sessão e depois já vai sair rodando tudo. Então percebam que o nosso código está pronto. Só vou ter que aceitar a integração, igual eu acabei de falar. Só aceitar aqui e pronto. Seu código já está totalmente linkado com os arquivos necessários que ele precisa para rodar. Vamos ver. Montou, importou, leu. Aí que beleza. Então agora acabou o problema de ter que ficar toda vez achando o arquivo na sua máquina e subindo para o Drive. Pessoal, espero que tenha ajudado essa dica, tá? É muito útil, eu uso isso daqui direto e facilita demais, tá? Não precisa ficar perdendo tempo procurando arquivo ou às vezes até perdendo código porque não acha mais o arquivo, tá? Deixa linkadinho no Drive, cada pastinha para o seu código com o arquivo lá e pronto, não tem mais problema quanto a isso. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula. Valeu!